Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, acabei de chegar da igreja, uma palavra abençoada, um culto cheio da presença de Deus. Hoje foi Santa Ceia do Senhor, mesa da comunhão. Queridos, e durante a ministração, o pastor fez uma pergunta que me deixou pensativo. Eu fiquei bem assim, ó. Você sabe que pergunta foi essa? Ele disse o seguinte: Pedro não andou sobre as águas. Queridos, na hora que o pastor falou isso, eu quase levantei minhas duas mãos. Pastor, tu tá enganado. Pedro, ele andou sobre as águas. E ali, queridos, eu comecei a prestar atenção na palavra a qual ele estava ministrando. E você também ficou aí pensativo? Será que realmente Pedro andou sobre as águas? Hein, meus amados? Está na palavra de Deus, mas Pedro só andou sobre as águas com uma condição. Você sabe que condição foi essa? Vamos verificar na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele orando só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento já era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com ele, andando sobre o mar. Então os discípulos verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus amados, a condição aqui de Pedro andar sobre as águas foi porque Jesus lançou uma palavra. Ele disse: Pedro, vem até mim. E Pedro, queridos, começou a pisar nas águas debaixo de uma palavra. Ele começou a andar. A Bíblia não relata quantos passos Pedro deu até Jesus, mas ele andou até Jesus. E no meio do caminho, Pedro começou a reparar nos ventos, nas ondas ao seu redor, e ele começou a afundar. E Jesus foi ali, pegou pelo braço, resgatou, com Pedro gritando: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E ele teve essa experiência. Meus amados, você às vezes pode estar nesse barco, precisando de um milagre para viver. Eu não sei qual milagre que você precisa viver. Não sei se é uma cura, é uma salvação, é uma libertação. Eu não sei o que você precisa viver essa semana para chegar lá no outro lado. Mas Jesus está dizendo para você: ei, meu amado, ei, minha amada, vem até mim. Vem até mim, porque eu farei você chegar até o outro lado. Então, queridos, se no meio do caminho, porventura, você estiver ouvindo as vozes da esquerda, da direita, ouvindo as condições desse mundo que tem feito muitas vezes você afundar, eu quero te dizer que hoje Jesus está te pegando pela tua mão, te colocando você no barco e fazendo você chegar até o outro lado, porque Ele te liberou uma palavra de vitória, Ele te liberou uma palavra de cura sobre a sua vida. Aleluia! Então, está aí, queridos, a prova que Pedro não andou sobre as águas. Pelo contrário, ele só andou debaixo de uma palavra liberada.
E você vê outros exemplos que Pedro viveu com Jesus dessa mesma condição. Depois que Jesus viu os discípulos pescando, queridos, no milagre da multiplicação, isso foi nas 2 vezes, né? Eles cansados de trabalhar a noite toda, no mar, sem pegar um peixinho, sem pegar uma manjubinha sequer. Eles chegaram perto da praia e Jesus disse para eles tentarem de novo a pesca. E eles falaram assim: Senhor, a gente trabalhou a noite toda, a gente está cansado, exausto, a gente não pegou uma manjubinha, meu mestre. E o que o Senhor quer que faça? E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. E eles lançaram a rede, queridos, e fizeram a pesca da multiplicação. Pescaram aí os 153 grandes peixes e viveram a provisão de Deus debaixo de uma palavra. Isso foi tão marcante para a vida de Pedro, queridos, que lá em João capítulo 6, Pedro, ele fala o seguinte depois desses milagres: Senhor, para onde eu irei? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Queridos, o Brasil pode estar num caos, né? De várias perguntas, o que vai acontecer, como que vai ser. Eu só tenho certeza de uma coisa, meus amados. Para onde eu irei, se só o meu Deus tem palavras de vida eterna? Amém? É essa mensagem que eu tenho para você, que você fique com essa palavra meditando durante essa semana, porque Deus vai falar ao teu coração no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados. Até o próximo vídeo.